O Alisson, ele fez essa pergunta aqui, ó. É. Quais as hipóteses evolucionistas são mais aceitas atualmente na academia para explicar o mimetismo? Tá, as hipóteses de transgênese, que é a transferência de genes e de reorganização do DNA, elas estão começando a ter mais ibope, né? Mas ainda não são as mais cotadas. Por enquanto, ainda é seleção natural e coevolução, né? As duas trabalham juntas. Isso ainda domina o meio acadêmico, essa ideia da coevolução e da seleção natural. Edilci, o mimetismo e a camuflagem não podem ser uma escolha do próprio animal, certo? Como se relacionar como relaciona a necessidade do animal no ambiente em que ele está? O que o senhor poderia dizer, doutor Ricardo? Sim, essa pergunta eu acho chave para o nosso assunto, tá? Parabéns aí a Edilci pela pergunta feita. Olha só, tem toda a razão, né? A própria teoria da evolução diz que a evolução não é intencional. Portanto, nem do ponto de vista evolutivo e nem de qualquer outro ponto de vista, o animal, o ser vivo, seja ele qual for, não tem que ser só animal, ele não vai ter a intenção de mudar a si mesmo, mesmo que ele tivesse esse poder. Ah, eu quero mudar a minha biologia para agora eu ficar parecendo uma folha seca, porque vai ser benéfico. O animal não tem esse recurso para ele mesmo, mesmo que ele tivesse essa racionalidade. E ele não pode olhar para o ambiente e escolher, fazer escolhas, como é que vai ser melhor. Por isso é que, para mim, a resposta evolutiva para o fenômeno do mimetismo e da camuflagem não responde, porque ela exige que, não havendo a possibilidade de ser intencional, tem que ser casual, ou seja, seleção natural de mutações aleatórias ao longo de um largo período de tempo. Essas mutações precisariam promover uma pequena alteração que tivesse alguma vantagem e fosse mantida pela seleção natural, e essas pequenas alterações, ao longo de um grande período de tempo, coincidentemente, por pura sorte, se pareceriam com aquilo que é a necessidade daquele animal. Então, não há condição disso. Não há condição disso acontecer. Ricardo, se você me permite uma parte aí, eu acho que você falou muito bem essa questão do animal não poder escolher. Se por acaso a gente pensar num bicho-pau ou num bicho-folha, né? Mas se a gente pensar, por exemplo, no polvo e na sépia, eles olham o ambiente em que eles estão, o cérebro deles interpreta as cores e as texturas do ambiente, e esse animal, e o cefalópode tem a capacidade de, eu não vou dizer que é uma escolha consciente, como eu e você escolhemos a roupa que a gente vai vestir, mas o fato é que os cefalópodes, eles interpretam as cores do ambiente e o cérebro deles comanda a coloração da pele e a textura da pele exatamente da mesma forma que o ambiente está inserido. É verdade. Mas, Marcos, se você me permite. Não, deixa eu só concluir, Ricardo, aí você fala. Aquele primeiro vídeo que você mostrou do polvo colado ali na alga, em que ele começa a mudar a cor a partir do olho dele, a sequência daquele vídeo é muito interessante, porque o polvo sai daquela alga de tonalidade esverdeada, o polvo tenta escapar do mergulhador, inclusive soltando aquela tinta escura, e o mergulhador vai atrás daquele polvo, aquele polvo pousa num grupo de rochas ali, corais, de uma coloração diferente daquela alga, e ele muda a coloração para aquele novo ambiente em que ele está inserido. É claro, não é uma escolha consciente, o povo não sabe que azul é azul, verde é verde, vermelho é vermelho, mas de alguma maneira o cérebro consegue interpretar as nuances de cores, de matizes ali, e a própria textura da alga, que é diferente da textura de uma rocha, né, Ricardo? Sem dúvida. Não, isso é pura verdade e não é só o polvo, né? Nós temos vários animais que fazem isso. A questão é que você está falando do mecanismo
do animal está, o cérebro dele está atuando de forma ativa e não passiva sobre o mecanismo que já existe. Que já existe. Né? Já existe. Isso é fato. Eu acho que a pergunta que a Jessie fez foi em relação a como esse mecanismo pode ter surgido. Isso foi montado como? Né? Sim, então, se o animal escolheu ser. Perfeito, isso, Ricardo. O animal não escolheu assim, eu sou um polvo e não tenho como me defender. Mas eu saquei aqui que se eu conseguir modificar as minhas cores de maneira muito dinâmica e me adaptar ao ambiente onde eu estou, vai ser bom para mim. Então, vou fazer isso. Aí a minha biologia muda? Não, com certeza não. Com certeza não. E na evolução, eu acredito em um absurdo mais ou menos desse tipo aí. Exatamente, exatamente.